Claudinha, essa é a nossa Casa Rosa. Ela já foi Casa Branca, já foi Palacete Rosa. É interessante porque foi construída na primeira metade do século XX por Arthur Palacios e era para a realização de saraus. E agora, depois de tanto tempo, depois de ter sido um imóvel que abrigou famílias, ela agora volta de novo com essa missão original, que é abrigar a arte e cultura. Então, nesse momento, nós estamos aqui na nossa Sala Rosa da Casa Rosa, onde uma parceria entre a Apple e a XC Filmes montou um estúdio para poder fazer vários conteúdos com gravação e transmissão. Nesse momento, a gente está aqui para apresentar o livro O Menino Polvo, da nossa escritora Cláudia Mascarenhas, com ilustrações de Selma Maria e um livro da editora Zag. Bom, eu queria chamar agora duas pessoas muito especiais, Joana e Laura, para que elas possam apresentar a escritora Cláudia Mascarenhas. Quem é essa moça? Cláudia Mascarenhas Fernandes. Sabemos que você é filha de Mali e de Albenzio Fernandes e que também tem 2 irmãos e uma irmã. Nasceu em Salvador, Bahia, mas já viveu em vários lugares. São Paulo, Rio Grande do Sul e Paris. E tem um filho muito bacana já, advogado, chamado Pedro. É diretora clínica do Instituto Viva Infância e tem um podcast chamado Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. É participante da Rede Nacional Primeira Infância, que batalha pelos direitos das crianças em todo o Brasil. É psicanalista e, além disso, adora viajar, cantar e tudo que se relaciona à artes e à cultura. Poeta nas horas vagas. E para você, quem é Cláudia Mascarenhas? Conta pra gente com as suas palavras. Obrigada, Joana e Laura. É uma honra para mim ser apresentada por vocês, viu? Muito obrigada. Eu quero agradecer à Casa Rosa, esse espaço incrível. Eu acho que Salvador ganha muito com um espaço como esse. É lindo, é emocionante entrar aqui. Eu acho que qualquer pessoa, quando entrar aqui, vai sentir a emoção que eu senti. Uma casa com uma história e com uma beleza realmente super bacana. Então, eu quero agradecer a Rose e toda a equipe, esse apoio, essa parceria no lançamento desse livro, O Menino Polvo. Como vocês estão vendo aqui, é um livro que foi feito com muita delicadeza e muita atenção ao universo infantil. E eu trabalho com crianças há muitos anos para trabalhar entendendo o que incomoda uma criança, entendendo como uma criança sofre. Eu precisei muito entrar no universo infantil, porque uma criança que tem alguma coisa que está chateando ela, tem alguma coisa que não está legal com ela, é porque ela é uma criança de extrema sensibilidade. E por isso a gente precisa, para trabalhar com criança, entrar decididamente, de corpo e alma, no universo infantil. O que eu trago para vocês no Menino Polvo é um pedacinho desse universo infantil, de um menino chamado Ernesto, e eu acho que vocês vão gostar muito. Eu trabalho atendendo crianças, e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o livro Menino Polvo e também sobre esse universo da criança, da infância, que tem as suas especificidades. Uma criança é muito diferente de um adulto, e é sobre isso que eu estou completamente aqui, disponível e com muita vontade de conversar com vocês sobre isso. Oi, Cláudia. Menino Polvo é seu primeiro livro, não é isso? Conta um pouquinho pra gente como é que você teve essa ideia de escrever e como é que surgiu o tema. O Menino Polvo é o meu primeiro livro publicado, mas eu tenho várias histórias escritas sobre a criança e sobre a infância. E agora eu consegui essa oportunidade, até através desse tempo de pandemia, né, que eu convidei Selma Maria para me ajudar a transformar a história do Menino Polvo numa realização de livro, né, na publicação de um livro. Então, ele é meu primeiro livro, mas já estamos no 3º escrito. O que é o Menino Polvo? E quem fez os desenhos? O Menino Polvo é um menino muito inteligente, extremamente sensível. Ele é um menino muito atento aos detalhes de tudo. Ele é um menino que faz planos na cabeça dele, ele faz muitos planos secretos. Ele adora ter amigos
E às vezes ele fica muito distraído com tantas fantasias e com tantos planos secretos que ele tem na cabeça. E por conta dessas distrações que ele tem, ele recebe muitas broncas dos adultos que estão apressados, com toda a razão também, com seus trabalhos, com tanta coisa para fazer. Ele é um menino que recebe muitas broncas por causa disso. Então o livro veio trazer esse universo da gente ter um tempinho para esperar que planos secretos são esses que essas crianças têm, e muitas vezes a gente na pressa passa batido por isso. Quem fez os desenhos, quem fez as ilustrações não fui eu, foi uma pessoa muito bacana, uma artista chamada Selma Maria, e eu convidei ela para me ajudar a transformar essa história do Menino Polvo numa realidade, ou seja, num livro. Ela não só fez as ilustrações, mas ela me ajudou em todo o processo. A gente se encontrava semanalmente para falar da história, para pensar a melhor frase. E vocês vão ver que há uma harmonia muito grande entre a ilustração e o texto do livro. Isso foi fruto de um trabalho de 6 meses, em conjunto com Selma Maria, quem eu apresento agora. Eu sou Selma Maria e ilustrei o livro da Cláudia Mascarenhas, O Menino Polvo. E o que eu tenho para dizer é que foi um processo muito divertido. A Cláudia, ela tem uma risada, ela é colorida, e a risada dela é uma risada que provoca muita cor. E nesse livro, eu quis captar essa risada da Cláudia, que me trazia muitas cores, e eu resolvi colocar essas cores no livro. Por isso que o Menino Polvo, eu acho que ele traz essa infância que a Cláudia sempre viu com muita poesia, a infância das crianças que chegam até ela. E uma delas foi o Ernesto. E eu fui ouvindo, né? A gente ficou quase 1 ano trocando as histórias de Ernesto e a Cláudia elaborando o texto, e eu fazendo os desenhos que traduziam essa infância muito travessa, né? Que é e que deve ser toda a infância. Então, foi muito bacana acompanhar esse processo junto com ela. E ela foi revelando as várias infâncias que ela teve contato, né? E uma delas traz essas crianças curiosas, né? Essas crianças que estão sempre provocando surpresas nos adultos. E eu acho que cada página desse livro, a intenção é essa, trazer um pouquinho do que é essa infância que está sempre curiosando as coisas. Para mim, o Ernesto é um grande ator que faz da vida um palco para ele expressar seu corpo continuamente. É uma alegria. Beijo. Sucesso para o Menino Polvo. Selma, muito obrigada pela parceria, e a gente continua, porque nós temos mais 2 livros em andamento. Oi, Cláudia, tudo bom? Em primeiro lugar, parabéns por esse livro tão lindo que você fez. E eu queria te fazer 2 perguntas. Existe um polvo em todas as crianças? E outra coisa que eu estou em dúvida, existe a hora certa para abraçar e brincar
com o menino polvo ou não? Um beijo grande, boa sorte. Não tem uma hora certa de abraçar ou de brincar. Mas esse livro também é lançado num momento muito especial para as crianças, que é esse momento de pandemia, de quarentena, onde as crianças estão sentindo muita falta, principalmente dos amiguinhos, né? Elas querem muito chegar na sala, chegar na escola, encontrar na praça com os amigos e abraçar. Elas estão com muita saudade disso. Todas as crianças que eu tenho conversado falam muito dessa saudade de poder brincar e abraçar com um amigo. Então, eu acho que esse é um momento também muito especial, onde a gente está vendo a importância que tem para uma criança de brincar com outra criança. Ninguém substitui uma criança brincando com outra criança, nenhum adulto vai substituir isso. E as crianças estão realmente sentindo falta, a gente vai esperar mais um pouquinho para que tudo caminhe bem, para que todo mundo esteja protegido, mas o momento de abraçar é um momento muito especial para as crianças. Elas gostam muito de abraçar mesmo, elas precisam. E nós todos, mas o Menino Polvo traz essa importância. Toda a história se desenvolve na ideia dele chegar na sala com os brinquedos na mão, e eu vou dizer o spoiler do livro, né? Vou dizer essa passagem. Ele chega com os brinquedos todos em mãos e finalmente a gente descobre qual é o plano secreto, é que todos os colegas viam naquele momento a possibilidade de brincar com ele e com todos aqueles objetos que ele trazia ao mesmo tempo, e abraçar e brincar e enfim, conversar, né? Essa é todo o plano para que isso aconteça, para que o brincar e o abraçar aconteçam. Então, essa é a história mesmo do Menino Polvo. É a história de todos nós, né? Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 10 anos, moro em Niterói, Rio de Janeiro, e estou muito curiosa para ler o livro. Ter 8 braços deve ser muito bom para dar um abraço enorme. De onde saiu o nome do livro? Ter 8 braços é muito bacana. Então, o nome Menino Polvo, que surgiu na conversa com Selma Maria, vem daí, porque ele era um menino que fazia muitas coisas ao mesmo tempo, ele tinha muitas ideias ao mesmo tempo e queria sempre carregar muitos brinquedos ao mesmo tempo. Além de que 8 braços para abraçar, realmente é um grande abraço, né? Realmente é um grande abraço. Meu nome é Maria. Meu nome é Rosa. Ernesto é uma homenagem a alguém? Ele é seu filho? Ernesto não é o nome do meu filho, apesar de que meu filho também tem alguma coisa de Menino Polvo, com certeza. Eu conheci muitos Ernestos, eu conheci alguns Ernestos, mas tem um em especial, que é o meu sobrinho, Ernesto, e que ele também tem algumas coisas do Menino Polvo, ele também tem um super pensamento com muitos planos secretos que ele realiza, que ele tenta realizar. Mas eu conheci alguns meninos polvos, especialmente o meu sobrinho Ernesto, que é um cara incrível, que é um menino muito criativo e que tem muitas histórias para contar. Ele não para um segundo, porque ele tem muitas histórias na cabeça dele. Oi, Cláudia. Lendo seu livro, eu fiquei pensando sobre esse mundo cheio de conteúdo, cheio de imagem, conteúdo rápido que a gente tem vivido, e fiquei com vontade de te perguntar: como é que a gente faz para não distrair das distrações? Olha, essa pergunta que você faz é uma pergunta para mim muito especial, muito cara, no sentido de eu guardo essa é uma das frases mais bacanas do livro que eu acho, porque a gente precisa prestar atenção em todo esse tempo de trabalho com a criança que eu tenho, mais de 30 anos trabalhando com a criança. Todas as vezes que há uma criança muito distraída ou que não tem atenção para alguma coisa que a gente quer que ela tenha atenção, é porque ela está com a atenção dela em outra coisa. Então, essa frase, ela diz muito da infância,
e de muitas crianças que ou recebem broncas ou recebem até mesmo diagnósticos. Quando uma criança, por favor, vocês adultos prestem atenção. Quando uma criança estiver muito distraída com o que a gente quer que ela tenha atenção, é porque a atenção dela está toda em outro lugar. Podemos buscar, a gente pode buscar, porque sempre ela vai estar atenta a alguma outra coisa. Eu diria que em muitas situações é uma criança que está preocupada com alguma coisa. E por isso ela está distraída ou ela não está atenta ao que a gente quer que ela esteja atenta. É isso. Eu acho que essa é uma frase que você pescou muito bem. Te agradeço essa pergunta. Olá, eu sou Lília Gramacho, psicóloga e escritora. Cláudia, eu amei o seu livro. Eu vou ler uma parte aqui. Ela sempre dava uma piscadela para Ernesto, nas horas certas e nas erradas também. Eu fiquei pensando, essa tia de Ernesto é uma tia polvo, né? E queria te perguntar, será que no mundo de hoje, nessa loucura contemporânea, todos nós não somos adultos, uma espécie polvo? Eu acho, sim, que tem muitos adultos polvos, ainda bem que a gente tem muitos adultos polvos, seriam os adultos com uma sensibilidade de poder olhar o mundo da criança, o mundo infantil, com o tempo que ele precisa. E se tem uma coisa que a tia de Ernesto fez nesse momento aí no livro, foi aguardar, foi esperar para ver o que ia acontecer com tantos brinquedos na mão. O que ele tinha para fazer. Ela não ficou perguntando para ele logo, mas por que você está com esses brinquedos todos? Ou então ela não disse como, quando ele chega na escola, a diretora recebe ele com isso. Mas Ernesto, você não botou as coisas na mochila? Então, o adulto polvo é aquele adulto que pode esperar, que pode aguardar o tempo de uma criança, porque pode ser que ali esteja surgindo uma criatividade incrível, algo transformador para a vida dela ou a vida até dos amiguinhos, e a gente atropele sem ter essa paciência que é preciso que a gente tenha para esperar o tempo da criança. Eu acho que também esse é um livro que fala do tempo de uma criança, que é diferente do tempo da pressa do adulto. Olá, Cláudia. Eu sou a mãe de Arthur, Murilo e João. Outro dia eu vi umas pessoas comentando que criança com 4 anos é ruim ser alfabetizada. Por quê? Qual a idade para ser alfabetizada? Quais os benefícios da leitura na infância? Eu acho que essa é também uma pergunta super bacana e eu quero dizer o seguinte, eu quero lembrar para todas as pessoas que quando uma criança começa a ler, ela não lê só a história da carochinha e o Chapeuzinho Vermelho, ela vai ler tudo. Ela vai ler as manchetes de jornal, ela vai ler as notícias que saem na televisão, ela vai ler o que aparece na internet. Uma criança, quando começa a ler, ela lê tudo. Vocês já perceberam quando a criança começa a ler? Não tem um outdoor que ela passe que ela não leia. Ela lê tudo. Então, eu quero chamar a atenção para aquelas pessoas que têm pressa que as crianças leiam, que elas vão ler tudo. Elas vão ler tanto o Menino Polvo, como elas vão ler que o ladrão esfaqueou ou que alguém foi esfaqueado na rua e que sangrou e que morreu. A criança vai ler tudo. Então, isso é uma coisa importante para a gente ter em mente quando a gente quer acelerar um processo de alfabetização da criança. A criança ela é muito curiosa. Quando ela começar a ler, ela realmente vai ler tudo. Ela vai querer ler tudo e ela vai ler independente do que os adultos vão mostrar para ela. Isso é uma coisa importante, porque a leitura dá para a criança uma independência na relação com o mundo que até então ela não tinha. O mundo, até então, para ela, passava sempre pela leitura do adulto. Quando a criança começa a ler, ela começa a ler sozinha. Isso dá uma independência para ela, que é muito bacana quando ela tem uma maturidade para isso, porque ela já vai ler tudo.
ou também pode não ser legal se ela, antes de ter a maturidade possível, ela tem essa independência para realizar tal tarefa, digamos. Então, eu acho que tem crianças que aprendem a ler sozinhas e que aprendem a ler bem cedinho sozinhas. Isso é um aspecto dessas crianças. A gente não pode frear essas crianças porque elas estão aprendendo sozinhas. Agora, quando a gente quer ensinar uma criança a ler, eu acredito que isso deva ser o coroamento do que a gente chama da primeira infância, que é em torno de 6 anos. Aí sim, uma criança, passado toda essa primeira infância, ela tem essa competência para ler tudo que aparecer na frente dela e para poder conversar sobre isso com um adulto, caso ela leia alguma coisa e ela pode ficar assustada. E ela também já tem essa competência para conversar sobre isso. Então, eu acho que a gente não deve apressar a alfabetização de uma criança. Cláudia, pergunta que não quer calar. Quando é que vai ter outro livro? Tem um livro que já está a escrita toda pronta, que é uma história de uma menininha, que também muito interessante, que tem uma ligação muito forte com a vovó dela. E essa vovó, ela tem uma notícia de que essa vovó está com um caroço de caminhão nas costas. Ela não entende muito bem como é um caroço de caminhão nas costas de um adulto, como a vovó dela. E, enfim, eu não vou falar o que é que ela descobre, mas ela também descobre alguma coisa e ela vai tentar se virar da melhor forma possível com o que ela descobre, que é esse caroço de caminhão nas costas da vovó. E tem um outro que está sendo escrito nesse momento, que é uma amizade entre 2 tartarugas que foram escolhidas por serem animais onde a gente tem uma ideia de que são animais lentos. E o que a gente descobre nas tartarugas, na verdade, em todo esse tipo, né, de animal, é que a gente tem muito que aprender com eles, porque a lentidão deles, na verdade, traz para a gente uma grande sabedoria. É um animal que dura muito, né, e que tem uma forma de ensinar para a gente toda essa ideia do que é levar uma casa nas costas e do que é que a gente pode aproveitar quando a gente faz algo de uma forma aparentemente lenta. A gente é muito mais observador, possivelmente, e isso traz também coisas bem bacanas. Eu acho que as crianças também vão gostar dessa ideia de não serem tão apressadas pelos adultos. Com certeza, Cláudia. Eu acho que você tem umas ideias muito legais. E queria saber também um pouco mais. Aí no começo, a Laura e a Joana falaram que você tem um podcast, né? Você podia falar um pouquinho também disso? Como é que a gente faz para conhecer, né, o Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas? A ideia, eu tenho um podcast chamado Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. A ideia desse podcast veio já numa espécie de correnteza da minha constatação de que só um trabalho na clínica com criança ainda era muito restrito ao que eu penso que a gente pode fazer pelas crianças. A primeira parte dessa correnteza é no Instituto Viva Infância, que é uma ONG que a gente tem aqui em Salvador. Eu participo dessa ONG, eu fundei essa ONG com outras colegas. É uma equipe super legal. A gente atende crianças gratuitamente. Durante o Instituto Viva Infância já tem 15 anos, já está um adolescente. E a gente, no Instituto Viva Infância, se deu conta de que o atendimento clínico precisava ser ampliado. Então, lançamos uma campanha que era: se seu olhar muda, tudo muda. Com a ideia de que a gente precisa ampliar a nossa atuação, tentar ampliar ao máximo a nossa atuação para a cidade, para as escolas, para as ruas, para os shoppings, para as praias, porque as pessoas precisam ver as crianças que podem
trazer para a gente uma sensação, muitas vezes, de estranheza, porque elas podem manifestar alguma coisa diferente, e essa diferença, para a gente, pode ser o grande recurso dessa criança. Muitas vezes essas crianças, essas famílias, a gente se deparou com a ideia de que essas famílias, elas não conseguiam levar, por exemplo, seus filhos na igreja, famílias religiosas, famílias que frequentam alguma missa, algum culto, não conseguiam levar seu filho na igreja, não conseguem levar seu filho numa praia, não conseguem levar seu filho num shopping. Por quê? Porque as pessoas olham estranho para eles. Porque as pessoas olham de uma forma muito constrangedora, de uma forma que vai inibir essa criança e essa família nesse lugar. Então, a gente teve a ideia de que o nosso trabalho clínico precisava ser ampliado, porque as pessoas precisam saber que quando a gente olha para uma criança que manifestou qualquer coisa diferente ou que tem algum comportamento que a gente não conhece e a gente olha de uma forma preconceituosa, preconcebida e inibidora, a gente atinge profundamente essa família e a gente atinge profundamente essa criança. Então, a ideia de um projeto, se seu olhar muda, tudo muda, começou nessa esteira dessa ampliação. Depois veio o podcast, que é Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas, onde a gente conversa sobre as diversas infâncias. Porque a criança ou a infância não é uma só. A gente tem diversas infâncias, a gente tem diversas formas de ser criança, diversas culturas de infância que a gente precisa respeitar, que a gente precisa valorizar e que a gente precisa retirar essas crianças da invisibilidade. Esse é o objetivo do Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas, onde eu converso com pessoas que trabalham com criança e também converso com as crianças. Então, o Papo de Criança veio desse prolongamento da ampliação e agora está na publicação desses livros infantis. Tudo faz parte de uma proposta, digamos, ética, de trazer um olhar diferente para a infância, um olhar não patologizante, um olhar que retire a criança desse lugar, eu poderia dizer, desse lugar maldito, quando ela não é olhada de uma forma respeitosa, adequada e ética. Que bacana, Cláudia. Então, eu também posso imaginar o quão importante é a arte e a cultura para a vida das crianças, não é isso? Nossa, para a criança, a arte e a cultura têm um lugar de acolhimento, porque é ali que ela também, a arte favorece que ela possa ser criança onde ela é, do jeito que ela é, da forma que ela é. E eu aprendi uma palavra muito interessante, que eu acho que ligada à arte, então, tem o seu lugar especial, que é uma palavra que se chama cabimento. No mundo, a gente precisa cada vez mais que caibam mais pessoas, porque só vai servir o mundo quando todo mundo couber. Isso é um cabimento. Cada vez a gente precisa ampliar para que mais pessoas caibam no nosso mundo. E eu acho que a arte é, digamos, uma via assim, excepcional para que isso possa se realizar com as crianças, né? Para que todos possam caber no nosso mundo. Isso é uma questão de cabimento mesmo. A arte, então, nossa. Então, Cláudia, a gente fica aqui realmente muito emocionada. A Casa Rosa super agradece a você, né, por ter vindo aqui para fazer esse lançamento virtual, né, do seu livro Menino Polvo. E eu queria que você falasse se você vai autografar os livros, porque eu sei que se alguém quiser adquirir o livro, ele pode visitar o Instagram Papo de Criança 71 e neste Instagram ele pode comprar o livro. E aí, como é a entrega? Eu vou querer meu autógrafo. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo a Casa Rosa, a toda a sua equipe. Agradeço também a todo o trabalho da XC Apple Filmes, e que tem tudo que vocês estão vendo aqui, é alguma coisa que eles fizeram de tão lindo, maravilhoso, né?
estar nessa casa que faz parte da história de Salvador, faz parte da minha cidade, da história da minha cidade, também é alguma coisa muito, muito emocionante. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu espero que as crianças gostem. Aliás, eu quero dizer que a Casa Rosa já abriu as portas para a infância, para esse mundo da criança, esse mundo infantil. E eu me sinto absolutamente contemplada com isso, e eu acho que todas as crianças da cidade e de fora da cidade também se sentem contempladas. Eu faço para cada livro um autógrafo especial, porque também é alguma coisa que eu tenho como muito cara, muito importante, é que é um livro para cada um. Então, o autógrafo também é para cada um que queira ler, que queira contar essa história, e que queira se divertir com o Menino Polvo. Como disse um menininho que já leu, ele fez um desenho de um menino chorando. Eu fiquei, meu Deus, o menino chorando, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, ele está chorando de rir do Menino Polvo. Então, eu espero que vocês também se divirtam com esse livro e com todos os outros aí que existem no mundo. Né, Cláudia? Você, como adulta polvo, deve ter 8.000 braços, então vai ser fácil fazer esses autógrafos. Bom, Cláudia, esse é aquele momento das considerações finais, né? A gente vai terminando aqui o nosso lançamento virtual do livro Menino Polvo. A Casa Rosa informa que esse vídeo ele vai estar disponível no www.casarosasalvador.com.br e qualquer pessoa pode ver, rever esse lançamento virtual e conhecer as suas ideias e conhecer acerca do Menino Polvo. Também convidamos a todos para que nesse mesmo site possa visitar tanto a exposição Bênção, que foi a exposição lançada em 2020, como também a exposição Cartas d'Água, lançada agora em 2021. É uma exposição muito especial, com artistas e com crianças também, e que teve a Cláudia Mascarenhas nesta parceria também na concepção da exposição. Além disso, a gente quer agradecer a Cláudia, claro, a Selma, Maria, a editora Zag, também a Apple e a XC Filmes, que está aqui nessa parceria de gravação e edição desse programa. Queremos agradecer a equipe, Patrícia, Jean, Belmiro Neto, Luísa, todas as pessoas que fazem parte desse momento para que a Casa Rosa possa estar realizando a sua programação virtual. E que em breve, porque assim nós desejamos que a gente possa estar presencialmente. Mas, por enquanto, fique em casa com todo cuidado, use máscara, use álcool gel, e aproveite sempre que possível para ler um livro, para fazer um desenho, para assistir um filme. E como diz Ferreira Goulart, a arte existe porque viver não basta. Cláudia, agora a palavra é sua para fazer suas considerações finais. Fala aí um pouquinho mais também sobre o Papo de Criança. Uma coisa muito importante para eu falar do Papo de Criança é que foi idealizado por mim, mas a construção do Papo de Criança é toda feita com uma colega, psicóloga, recém-psicóloga, chamada Luísa, e que faz toda a parte que me ajuda em toda a realização do Papo de Criança. Então, isso é uma coisa, eu agradeço também muito. O Papo de Criança existe porque Luísa me ajuda nisso. E para você conhecer o Papo de Criança, você pode ir na página do Instagram, que é o Papo de Criança 71. Ele também vai estar no YouTube, em todas as plataformas onde os podcasts são colocados. E sobre a construção do livro Menino Polvo, eu quero chamar aqui a atenção que eu fiz questão de colocar no livro algumas pessoas que normalmente são invisíveis para as crianças. Ou seja, a designer, que é Ieda, que fez um trabalho maravilhoso, a designer do livro, e também Guilherme, que fez toda a correção do livro, né? A correção do texto do livro. Eu queria dizer para as crianças que quando a gente escreve um livro, mesmo que uma pessoa seja muito escritor, já famoso, tem alguém que vai corrigir esse texto, tem alguém que vai olhar
se não teve um errinho, se não teve uma palavra que foi escrita de uma forma que não era. Então, isso também eu fiz questão de trazer essas pessoas que normalmente são invisíveis numa publicação de um livro e que são super importantes como a equipe do livro. Além de que todos esses livros vão ter sempre a consultoria de 2 crianças. No caso do Menino Polvo foi Maria Kislansky e Beatriz Laureta, uma de São Paulo, outra do Maranhão, que deram a opinião e que foi considerado, o livro foi modificado a partir de 1 ou 2 sugestões que elas deram. Isso também é muito importante na minha concepção da produção desse livro. Amigos, agora vamos encerrar esse nosso lançamento virtual do livro Menino Polvo, de Cláudia Mascarenhas, e queremos pedir que vocês entrem no nosso site, no nosso YouTube, que compartilhem, que curtam, que possam difundir essa ideia, para que cada vez mais a Casa Rosa possa estar presente, né? Então agradecemos demais a vocês. Se quiserem mandar perguntas, considerações, podem fazer isso, que vai ser com muito gosto que iremos nos conectar, ok? Então, no nosso Instagram, Casa Rosa Salvador, está aí aberto para todos.